tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na nossa videoaula. Essa, se eu não me engano, é a quinta semana de aula desse estilo, né? Então, espero que brevemente a gente possa estar presente nas aulas presenciais. Mas, pelo decreto de ontem, né, pelo menos mais 30 dias sem aulas presenciais. Então, talvez em junho a gente volte, né, a ter aulas presenciais. Mas, por enquanto, mesmo esqueminha, né? Videoaula e atividades, né? Então, hoje a gente vai tratar e a questão tem a ver com genética, né? Questões que a gente já tinha visto anteriormente, né? Questão genética. Então a gente vai trabalhar com as mutações, né? Então é um tema comum, muito comum nessa área da genética, né? Nosso corpo, por exemplo, ele pode sofrer mutações. Algumas plantas elas podem sofrer algumas mutações, né? Não é tipo igual o X-Men, não, mas mutações, né, no DNA, no RNA da gente. Deixa aqui abrir o slide. Tá aqui a mutação, né? Deixa eu ampliar. Então, né, mutação, mudar, a mudança, né? Então, essa mudança, ela ocorre basicamente no nosso DNA. Se você ver aqui, ó, aqui é uma cadeia de DNA, uma representação. Então, alguns fatores genéticos ou o ambiente, eles podem alterar de alguma forma esse DNA. E essa mudança no DNA, né, é que é chamada de mutação. Então, segundo a biologia, o que é mutação? Seria o quê? Seriam mudanças na sequência dos nucleotídeos, que são genes, né? Então, se por acaso ocorre de alguma maneira uma mudança, né, nesses genes, né, no nosso material genético, isso é uma mutação. Isso pode trazer algumas consequências, sim ou não, para a gente. Né? Isso está aqui mais uma vez, uma cadeia de DNA, a representação. Lógico que é só representação isso aí. Né? E os genes sendo encaixados aqui. Né? Vamos lá. O que essa mudança pode trazer? Né? Quais são as consequências dessas mutações? Né? Por exemplo, o surgimento de novas espécies. Temos aqui uma coisa chamada de especiação na biologia. Temos aqui vários besouros, uma espécie só. Perceba que tem alguns mais clarinhos, os mais escurinhos. Por algum motivo, ocorre uma divisão geográfica. Por exemplo, supor que uma barreira, ou então um rio, separou esses indivíduos aqui, ó, né? Então, eles vão continuar criando, vão continuar procriando, né? Até chegar um tempo em que, de um lado, só vai existir, né, animais ou insetos ou animais qual seja mais clarinhos e no outro mais escurinhos. Então, o que pode acontecer? Né? Lógico, isso é chamado de seleção natural, mas também pode ocorrer mutação. Né? Então, os genes desses animais, eles podem, ao longo do tempo, ao longo de milhões de anos, milhares de anos, pode se alterando até formar-se duas espécies. Né? E outra coisa também, a mutação, além de poder provocar mudanças de espécie, surgimento de novas espécies, pode ocorrer também algumas mudanças físicas, como o exemplo acima aqui, né, mudança física, como também mudança de comportamento. Né? Então, a mutação pode levar a isso, a uma espécie mudar fisicamente ou comportamentalmente. Não vai ser que nem o Wolverine, né, que nem o X-Men, que é a mutação absurda, né? Mas algumas mudanças simples, como por exemplo aqui, ó, temos aqui algumas espécies que passam, né? Ó, ocorreu uma mutação e perceba que houve algumas mudanças físicas, né? O bico está diferente, né? A pelagem. Então, isso pode ocorrer nas mutações, né? Quando ocorrem essas alterações genéticas, pode ocorrer essas mutações na espécie, né? Ao ponto de essa espécie chegar a virar outras espécies, como é o exemplo aqui em cima, né? Desses insetos, né? Ó. Vamos lá. Então, o que pode causar essas mutações? Basicamente, quatro coisas, né? Ó. Agentes químicos, né? Substâncias químicas, né? Agrotóxico, por exemplo, pode causar mutação numa planta, inseto, né? Ou alguns vírus, né? Exposição à radiação, né? Radiação, luz ionizante, ultravioleta, né? Ó, raios ultravioletas e luzes ultravioletas, né? Isso pode provocar, por exemplo, quando você toma muito sol sem proteção, você pode estar gerando uma mutação o seu DNA a longo prazo, que pode gerar um câncer, por exemplo. Né, ó. Então tem aqui, ó, erros de cópia do material genético durante a divisão. Então, durante a divisão, durante a mitose,
pode ocorrer um errozinho, né, durante a cópia do DNA, e isso pode gerar uma mutação, né? Exposição, como eu falei, ou radiação ultravioleta, raios ultravioletas, por exemplo, a luz do sol, ela é ultravioleta, ela pode ser cancerígena, que vem de uma mutação do gene no nosso DNA. Então, você levar sol, né, vai acabar provocando uma mudança no DNA, que é chamada de mutação, né, que pode gerar um câncer. Né, ó. Mutações de mutagênicos químicos, ou seja, produtos químicos que você ingere ou que você absorve, né, pode gerar uma mutação, por exemplo, agrotóxico. Né? As plantas, de tanto você colocar agrotóxico, elas podem ocorrer uma mutação naquelas plantas. Né? Então, isso é uma forma de ocorrer mutação. Como também os vírus. Né? Os vírus também podem provocar mudanças no DNA. Né? Ó, mutações cromossômicas, o que acontece? Às vezes as mutações são tão fortes, né, que podem ocorrer algumas doenças, como por exemplo a síndrome de Down. O que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é um erro, né, na qual durante a reprodução, durante a junção dos gametas masculino e feminino, né, você vai ocorrer o quê? Ó? Uma tripsomia do cromossomo 21. Normalmente você vai ter o quê? Um par de cromossomo de cada um, né? Um par de cromossomo. Do cromossomo 1 você vai ter um par, um de cada. Mas no caso aqui, ó, cromossomo você teria um trissomia, era para ser só dois, vai ter o quê? Vai ter três cromossomos, né? Isso pode gerar o quê? A síndrome de Down. Então, toda vez que você, por algum acaso, né, tem uma trissomia do cromossomo 21, três cromossomos em vez de dois cromossomos 21, você vai ter o quê? Ó? Você vai ter, por exemplo, a síndrome de Down. Né? É uma doença provocada pela mutação cromossômica. Né? Durante a divisão celular, né, houve uma mutação, o cromossomo que era para ser um par, né, virou três cromossomos, né, gerou a doença. Isso é um exemplo. Outro exemplo também bem comum é a síndrome de Turner também, ó, né? No caso essa pessoa aqui, ela nasce apenas com a mulher, ela nasce normalmente a mulher ela possui dois cromossomos X, né? Chamado de cromossomo XX seria a mulher, no homem é XY, no caso da mulher é XX. Quando ela nasce com apenas um cromossomo sexual, né, apenas com um X, né, ela vai ter essa síndrome chamada de síndrome de Turner. Né? O que é que ela provoca? Ela provoca, por exemplo, sempre vai acontecer onde? Em mulheres. Né? Ela vai provocar baixa estatura, né? É uma pessoa ó, que não vai ter mamas, uma mulher adulta que não tem mamas. Né? Ó, ela vai ter uma genitália infantil. Eu teria a foto, né? Tinha a genitália, tirei para casa polêmica. Né? Então, a genitália dela que é uma adulta, mas a genitália parece a genitália da menina, da criança. Né? Ela não tem menstruação, né? É estéril, que é uma pessoa estéril, uma pessoa que não consegue ter filho, né? Pescoço alado, ó, né? E deficiência mental. Então, tanto a síndrome de Turner como a síndrome de Down são doenças que ocorrem de mutações cromossômicas, ou seja, alteração, duplicação, exclusão de algum cromossomo, né? Então, basicamente, hoje é só isso, pessoal. A gente trabalha só sobre o que? Só sobre mutações, né? É um tema simples, né? Então, eu vou passar para vocês agora, mandar para vocês agora as questões, né? Vai ter o texto, vocês vão copiar o texto. Vocês vão copiar o textozinho, né? Depois tem 3 questões, vocês respondem as questões e enviam para mim, tá ok? Já fiz a média de vocês, depois eu devo para vocês. Então, até a próxima, pessoal. Até semana que vem. Fiquem em casa.